O clima antes da grande final da Libertadores já estava quente, mas ficou ainda mais saboroso depois que Jorginho, hoje peça-chave do Flamengo, decidiu abrir o coração e revelar histórias de bastidores que deixaram a torcida palmeirense desconfortável e, ao mesmo tempo, provocaram gargalhadas entre os rubro-negros. Esse tipo de verdade inesperada, contada às vésperas de um confronto decisivo, sempre cai como gasolina no fogo das provocações entre torcidas. E Jorginho, que vai reencontrar o Palmeiras justamente em uma decisão, não economizou nas lembranças. É um prato cheio para quem gosta daquela resenha provocativa pré-jogo, e um combustível perfeito para a Big Idea. Rir dos palmeirenses que, mais uma vez, se veem no centro da história, mas não da forma que gostariam. A narrativa fica ainda mais interessante quando voltamos no tempo para entender que esse encontro entre Jorginho e o Palmeiras não começou agora, e tampouco é apenas uma disputa esportiva. Há um passado que conecta os dois e não necessariamente de forma positiva. Antes de virar campeão europeu, jogador de seleção e uma referência no futebol moderno, Jorginho era apenas um garoto de 12 anos, com o sonho de se tornar jogador profissional. Foi nesse período que participou de uma peneira no Palmeiras, um processo duro, onde centenas de meninos tentam um lugar e poucos conseguem. Ele ficou somente 2 dias. Ao final, recebeu um recado que mudaria sua vida para sempre. Disseram para o pai dele não insistir no futebol, que o melhor seria investir nos estudos. É irônico imaginar que um jogador que viria a conquistar o mundo ouviu que não tinha futuro no esporte, e mais irônico ainda que esse recado tenha vindo justamente do clube que hoje ele encara com uma pitada de ressentimento e muita confiança. Mas a história não para por aí. Jorginho não foi rejeitado apenas pelo Palmeiras. Na busca por oportunidades, ele tentou também no São Paulo e no Internacional, mas novamente esbarrou na porta fechada. O universo do futebol é cruel com jovens talentos que ainda não tiveram a chance de florescer, mas às vezes, os caminhos mais improváveis conduzem ao destino certo. No caso de Jorginho, foi justamente no mesmo período dessas negativas que surgiu uma oportunidade inesperada, uma chance de ir para a Itália. O que parecia um caminho distante e até arriscado, acabou sendo o ponto de virada da sua vida. A partir dali, o menino desacreditado no Brasil se transformou em um jogador valorizado, lapidado no futebol europeu e preparado para desafios muito maiores do que qualquer peneira nacional poderia oferecer. A virada de carreira que aconteceu na Europa foi tão intensa que anos depois, já consagrado e com uma reputação impressionante, Jorginho atraiu novamente os olhares do futebol brasileiro. E adivinhe quem estava interessado? Sim, o Palmeiras. Mas o destino, ou talvez a ironia do futebol, fez o roteiro se repetir. Mesmo com negociações iniciadas, o negócio não avançou. Foi a segunda vez que o Verdão perdeu a chance de contar com ele. Para muitos torcedores rivais, isso virou motivo de piada. 2 chances desperdiçadas pelo mesmo clube, em momentos completamente diferentes, mas igualmente importantes. Para Jorginho, tornou-se uma lembrança marcante e, claro, uma ótima história para mencionar antes de uma final que pode marcar sua história novamente contra o mesmo adversário. E agora, com 33 anos, Jorginho chega ao palco da final da Libertadores com uma bagagem emocional pesada, carregada de memórias, rejeições e reencontros. Flamengo e Palmeiras disputam quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da competição. E isso transforma o jogo em muito mais do que um confronto entre 2 elencos milionários. É um duelo de histórias, de destinos cruzados e de oportunidades que voltam para assombrar ou para serem superadas. A torcida do Flamengo, claro, abraça esse enredo como combustível emocional. Já os palmeirenses tentam minimizar, mas não conseguem esconder a sensação de que Jorginho talvez tenha motivos extras para querer vencer, motivos que vão muito além do título. E como se todo esse contexto já não bastasse para incendiar ainda mais a semana decisiva, uma reviravolta totalmente inesperada surgiu através das redes sociais. Um comunicado do portal Léo Dias. O texto, publicado dias antes da final, prometia algo inusitado. Caso o Flamengo conquistasse o título, o site não publicaria nenhuma matéria sobre possíveis atos de infidelidade cometidos pelos jogadores rubro-negros durante as comemorações. Foi como jogar um balde de gasolina em uma fogueira já acesa. O anúncio viralizou imediatamente, gerando milhares de comentários, memes e reações.
Não faltou quem chamasse o comunicado de bênção oficial para que a festa fosse ainda mais intensa. O mais curioso é que o jornalismo de celebridades é justamente o território onde Léo Dias se destaca. Ele é conhecido por revelar bastidores polêmicos, fofocas quentes e informações exclusivas sobre artistas, incluindo jogadores de futebol. Por isso, a promessa de não publicar nada sobre eventuais escapadas dos atletas, caso o Flamengo seja campeão, chamou ainda mais atenção. Parecia quase um pacto com a torcida. Algo como: se ganhar, a noite está liberada. O texto ainda deixou um recado para as esposas dos jogadores, insinuando que seria melhor ficarem atentas aos maridos, porque o clima poderia ficar animado demais. Naturalmente, isso virou munição para brincadeiras, especialmente entre flamenguistas, que enxergaram o comunicado como um bônus motivacional extra. Toda essa mistura à rejeição na infância, a negociação fracassada na vida adulta, a chegada para a final, a provocação de Léo Dias e o peso da decisão, transformou o jogo em um evento maior do que apenas futebol. É narrativa, é drama, é rivalidade pura. Para o Flamengo, é combustível emocional. Para o Palmeiras, é pressão psicológica. Para Jorginho, é a chance de fazer o capítulo definitivo da sua história com o Verdão. Vencer o clube que virou 2 vezes as costas para ele e ainda arrancar risadas da torcida rubro-negra, que já abraçou essa história como se fosse um roteiro de cinema.